Escala, torcedor! Eu sou o Luiz Oshiro, esse é o canal Santista no Oriente. Vou trazer para vocês hoje o vídeo de pré-jogo. Vamos falar de clássico de Palmeiras e Santos na Arena Barueri neste domingo às 4 da tarde. E como nenhum dos dois times tem uma formação já estabelecida, né? Os dois times têm aí não só como desfalques, mas também como possíveis alterações na formação, que seria o caso do Palmeiras, né? Então eu trouxe aqui algumas variações e possibilidades que nós podemos ter no início do jogo de Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos, né? No caso, Arena Barueri. E eu vou começar falando, na verdade, do time do Palmeiras, tá? Eu tô aqui com a formação do Santos, que deve ser essa colocada em campo, mas vou trazer para vocês primeiro aqui a formação do Palmeiras. Nós temos duas alternativas, tá? Essa aqui, que seria a possível, que está colocando aí em alguns outros portais. Eu vou só mudar aqui um pouquinho para a gente ter a formação. Vamos trazer para cá. Temos aqui então, vou diminuir um pouquinho, aí. Temos a formação com o Everton no gol, vou até baixar aqui um pouquinho, ó. O Everton no gol, Mike na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, o Kevin ou o Arthur ali pela direita, o Hendrick pela esquerda e o Rony. Por que essa formação? Muitos portais, né, Globo Esporte, UOL, setoristas do Palmeiras deram essa formação principalmente porque o Abel entendeu que rendeu muito mais no segundo tempo, né, contra o Boca. Depois daquela insistência que ele teve ali, teve até uma discussãozinha ali na coletiva no fim, né, entre Boca e Palmeiras, sobre a molecada jogar, né, o Kevin, o Hendrick, o Luiz Henrique, né, o Abel teimou um pouquinho em fazer essa outra formação aqui, né? A formação com três zagueiros, sendo o Marcos Rocha um dos zagueiros, tendo o Mike avançado aqui na lateral como se fosse um ponta subindo como um atacante. Na verdade, eu vou até mudar aqui para vocês entenderem. O Palmeiras jogou dessa forma contra o Boca, mas ele vinha jogando dessa forma aqui, com o Rony mais centralizado, o Arthur pela esquerda. E aí o Mike como um ponta direita. E por muitas vezes o Gabriel Menino fazendo mais pela direita aqui, o Piquerez subindo, Zé Rafael. Era mais assim que estava sendo jogado o Palmeiras. Aí o Mike voltava às vezes para recompor. Mas dessa forma que começou contra o Boca. E aí um time muito mais ofensivo do meio campo para frente, né? Só que o Mike, ele tava deixando a desejar aqui pela direita e o Arthur deixando a desejar pela esquerda, jogando mais pela direita também, que é onde ele rende mais. Porém, mesmo assim, o Palmeiras não conseguiu render tão bem com o Arthur pela direita. O Boca se fechou, ficou um time bem fechadinho contra o Palmeiras, e aí usaram o contra-ataque, foi onde saiu ali o gol, que aí até o Marcos Rocha estava um pouco avançado, o Gustavo Gomes acabou tentando marcar pela direita aqui o Merentiel, o Merentiel ganhou na corrida, fez o cruzamento e o Cavani fez o gol. E aí o Palmeiras teve que correr atrás o jogo inteiro, tentar buscar o resultado, tentar buscar o empate, acabou conseguindo com o chute do Piquerez de fora da área, né? Até uma falha do Sérgio Romero do Boca. Mas o Abel acabou meio que sendo bem teimoso, né, nos dois jogos contra o Boca, mas no segundo tempo ele mudou, colocou a molecada para jogar e eles mudaram o jogo. O Hendrick, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, alternando, ele conseguiu fazer muito bem a função. Teve um momento que ele estava pela direita aqui, né, e acabou conseguindo fazer uma boa jogada porque ele é canhoto. E aí tem essa alternativa também. É que o Arthur ele rende muito mais pela direita, né? Por isso que ele acabou jogando por aqui. Mas o Henrique também rende muito bem pela direita. E aí depende, se tiver o Kevin, pode ser que o Kevin jogue na esquerda. Depende muito de como o Abel pode utilizar os meninos, né? O Hendrick e o Kevin. E aí vai depender de como ele pode ver o Arthur em campo, que ele rende muito mais pela direita. Quando ele põe na esquerda, não rende tanto. A gente precisa espelhar isso tudo com o Santos, né? Aí a gente vai para a formação do Santos que deve jogar, que é essa aqui. A gente deve ter João Paulo, Joaquim pela direita, Basso pela esquerda, com o Messias na sobra. Sim, teremos Basso na esquerda. Por quê? Quando você muda um jogador de posição, como é o caso do João Basso, você está colocando ele num lugar onde ele não está acostumado a jogar. E eu acho que é
realmente, apesar da gente ter um João Basso muito bom pela direita, é melhor você improvisar o Basso que tem técnica e consegue jogar pela esquerda do que você improvisar o Messias ou o Joaquim na esquerda. O Basso, em diversos momentos, ele vai conseguir saber o que fazer, nem que seja para dar um chutão ou abrir, né, a bola, uma virada de jogo, talvez aqui no Nonato caindo pela direita, fazer aquele lançamento, um chutão, melhor do que ter um Joaquim tentando fazer as suas saídas aqui pela corrida que ele faz, né, às vezes ele sai com a bola e acaba perdendo pela esquerda. Então a gente tem essa forma de jogar com os dois. O Joaquim, que já está acostumado a jogar pela direita, já jogou de lateral, inclusive. Então tem essa saída para cá pela direita muito boa. Aí o Messias na sobra é o seguinte: passou, ele é o último homem, é chutão para frente. É o rebatedor mesmo. Passou por todo mundo, chegou no Messias, chutão, falta e fazer o que dá ali com o Messias para rebater essas bolas. Fazer o simples, né? O Messias sabe da falta de técnica que ele tem e acaba dando os chutões que ele precisa para tirar a bola daqui de trás. O Rincon saindo com a bola aqui, sendo o desafogo da defesa, né, para poder sair com a bola. Muito bom o Rincon, tá atuando muito bem, capitão, assumiu liderança, era um dos nomes que a gente precisava para esse time, para dar moral para a molecada. O Braga, que apesar de ter suas falhas técnicas, está fazendo muito bem essa função de lateral e ala. Ele consegue atacar quando precisa e consegue recompor muito bem. Muitas roubadas de bola do Lucas Braga quando precisa, ele recompõe muito bem, fecha muito bem esse setor, que é um setor que pode ter Kevin, Hendrick ou o Arthur, então são jogadores de velocidade. O Joaquim mostrou contra o Grêmio que fez muito bem essa marcação, né, com o jogador de velocidade aqui mais pela direita. E o Braga, a gente sabe que ele também recompõe muito bem. Então, contra o Grêmio, funcionou muito bem esse lado direito com os dois aqui, tendo jogadores de velocidade atacando por ali. Então, eu acho que vai ser muito bom essa dobra de novo do Joaquim com o Lucas Braga aqui pela direita. O Kevson vai ser aquele cara para atacar, vai ser o cara que vai recompor quando precisar, mas vai ter a cobertura do João Basso, por isso é muito importante a gente ter o retorno do Jean Lucas também em alguns momentos como segundo volante para ajudar o Kevson nas subidas dele. A saída de bola, obviamente, com o Nonato e João Lucas, o Jean Lucas, né, vai ser muito boa aqui, com o Rincon distribuindo para os dois. A gente conta com uma atuação finalmente boa, né, do Nonato aqui pela meia mais pela direita, fazendo o que o Lucas Lima faz, voltando para marcar e saindo para armar. Então ele vai ter a bola saindo de trás para frente, tanto o Nonato quanto o Jean. Na frente, Morelos e Marcos Leonardo. Qual que é a diferença do Morelos e do Soteldo? O Soteldo ele é muito veloz, ele é muito rápido, tem o drible curto, 1 contra 1, e ele consegue cair pela direita e pela esquerda, e em velocidade sempre, né? A diferença é que o Soteldo, quando ele vem com a bola, carregando, que é o que ele faz de melhor, carregar a bola, arrancar, sair em velocidade, o Marcos Leonardo tem essas duas setinhas aqui, porque ele faz o facão. Então, quando a gente tem aqui o Soteldo subindo pela meia aqui com a bola, a gente tem o Marcos Leonardo fazendo facão por trás do zagueiro, ou quando ele está pela direita fazendo facão por trás pela esquerda. Foi assim que ele criou chances, foi assim inclusive que ele fez a jogada do pênalti. Quando o Rincon contra o Vasco vem com a bola, ele recebe aqui no meio, o Jean recebe a bola pela esquerda e faz o passe no Rincon. Quando o Jean vem pela esquerda e recebe, para abrir esse espaço, o Rincon entende, ocupa o espaço e recebe a bola. Quando o Rincon recebe, o Marcos já entende que existe uma possibilidade e faz esse facão da seta aqui, ó, para cair por trás da zaga, é onde ele sofre o pênalti. Então, o Marcos faz muito disso de cair por trás dos zagueiros. Ele não é aquele atacante que só fica aqui esperando. Ele faz esse facão por trás dos zagueiros, é onde ele vai fazer, tentando aí ocupar as costas tanto do Gustavo Gomes quanto do Murilo. O Morelos, ele é um centroavante. Não é um meio atacante, não é um ponta, ele é um centroavante. Por que, que ele vai jogar nessa região do campo? O Morelos é um centroavante técnico. Ele tem boa técnica, ele domina bem a bola, ele tem bons arranques. Então, como ele está em forma, a gente espera que o ritmo de jogo não atrapalhe. Mas ele vai fazer muito isso aqui, ó, cair pelos lados para armar. Ele vai fazer o facão para cá, não em direção à área. Óbvio que quando a gente tiver uma subida do Braga e uma subida do Nonato, a gente não vai ter essa triangulação. Eu acredito que não vai ter a triangulação como teria com o Lucas. Vai ter uma jogada de linha de fundo para o Braga chegar e recuar a bola aqui no Nonato, ou cruzar no Marcos, ou o Morelos chegar junto com o Marcos. Então a gente vai ter dois jogadores mais dentro da área quando tiver uma jogada de linha de fundo.
Eu particularmente não gosto, acho que a gente tem que ter triangulação, sempre 3 jogadores, por isso triângulo, né? 1, 2, 3 fazendo essa bola. Quando um toca para o outro passa, recebe. Eu acho que a triangulação ela é muito melhor para você armar jogadas. Como a gente não tem o Soteldo, vai ter que ser o Morelos, mas eu tenho também uma outra ideia que poderia acontecer. Essa é a minha ideia, tá? Provavelmente não vai acontecer. Que seria o Braga sair da direita e ir para o meio, e a gente ter o Caissara ou o Inocêncio aqui. Por que eu penso assim? O Inocêncio ele defende melhor, o Caissara ataca melhor. Aí depende de como você quer usar o Nonato. Se você tiver o Caissara, ele vai subir muito mais, o Nonato vai segurar. Se você tiver o Inocêncio, ele vai segurar um pouco mais e o Nonato vai subir. Então você pode ter o Nonato como uma variável, ou atacando ou defendendo, e aí você muda o lateral. Por que eu penso assim? Quando a gente tiver a bola com o Rincon, que é a série de bola, dependendo de onde ele distribuir, pela direita ou pela esquerda, a gente tem o Lucas Braga caindo. Lucas Braga, ele não é como o Soteldo habilidoso no 1 contra 1, mas ele é veloz. Então, se ele abrir pela direita e tiver uma dobra no ataque aqui, ele consegue até linha de fundo. Fazer o passe para trás para a chegada do Caissara ou do Nonato e fazer essa triangulação que eu disse. Tendo essa triangulação, a gente pode ter o Jean Lucas chegando e o Marcos chegando, como foi contra o Vasco. Se acontecer o contrário, a gente tiver o Rincon abrindo a jogada mais pela esquerda, a gente tem o Lucas Braga caindo mais para cá, fazendo aquela ala que ele gosta de fazer, tendo o auxílio do Kevson, triangulando com o Jean Lucas. Porque o Braga ele não sabe armar, mas ele sabe fazer o fundo, tanto na esquerda quanto na direita. E ele vai ter a chegada do Kevson para ajudar e a triangulação com o Jean. E aí tem a chegada do Nonato, tem a chegada do Marcos e consegue fazer esse ataque dessa forma. Não perde na recomposição, porque você ainda vai ter 5 jogadores defendendo, o Rincon mais na sobra, o Inocêncio ou o Caissara segurando um pouco mais. Eu acho que isso seria o ideal, porque a gente teria jogada pelas pontas, né? Teria o Lucas Braga caindo para os dois lados e teria também uma segurança mais defensiva com o Nonato e Inocêncio aqui ou com o Caissara. Melhor eu acho do que com o Morelos, porque eu acho que dificilmente o Morelos vai conseguir cair pelas pontas. Ele vai fechar muito mais pelo meio. Ele vai tentar. Pelo menos é o que eu acho que vai ter a instrução do Marcelo Fernandes para não mudar a formação, mas eu acredito que ele vai ter muito mais uma função de um segundo atacante chegando por trás ali do Marcos, até num pivô, talvez num cruzamento que o Braga faça, o Marcos tocar para trás para a chegada do Morelos, esse tipo de situação. Não acho que ele vai fazer jogada de linha de fundo, como faria o Braga se estivesse pelo meio. Enfim, explorar principalmente aqui, se essa for a formação, explorar as subidas do Piquerez, as subidas do Mike. O Santos vai jogar no contra-ataque, vai jogar atuando mais sem a bola do que com a bola, até por isso uma linha de 5 e uma linha de 3, e tentar explorar o contra-ataque. Morelos e Marcos Leonardo serão os nossos jogadores de contra-ataque. E aí, se você tiver essas subidas do Mike e do Piquerez como eles fazem normalmente, o Zé Rafael não é um primeiro volante marcador. E o Gabriel Menino tá bem displicente em algumas situações, então ele perde muito a bola. É onde o Santos pode tentar fazer essa roubada de bola e o contra-ataque. O maior risco que a gente tem é Arthur ou Kevin, Hendrick, Rony, que são jogadores de muita velocidade. Como eles são de muita velocidade, tem muita ultrapassagem por trás aqui dos alas, né? Quem vai ter que ficar muito esperto com isso aí é esse trio aqui de basicamente volantes, né? Jean, Nonato e Rincon. Rincon vai ter que recuar para tentar marcar essa armação do Veiga. Nonato e Jean vão ter que ajudar os alas aqui na hora que tiver jogada de fundo, porque só Joaquim Braga, só Basso e Kevson não vai adiantar. E jogada aérea a gente sabe que o Messias é complicado. Ele é mais alto, mas tecnicamente ele deixa bastante a desejar e o João Paulo não é bom de saída. Bola aérea, dificilmente ele sai e consegue rebater essas bolas. E o Rony, além de ser muito bom de cabeça, vira bicicleta, ele faz o que for, ele se mata para ganhar essas bolas pelo alto. É basicamente o que o Messias não faz. Então, no saldo positivo, negativo, a gente tem essa parte tática, tem o campinho, né, que a gente tem dos dois times, mas tem também o gramado. O gramado sintético do Palmeiras não tem na Arena Barueri. A gente acredita também que pela pouca atividade que tem na Arena Barueri, a Arena não esteja com gramado 100%. Então isso ajuda muito ao time do Santos que vai jogar no contra-ataque. Quem vai tocar mais a bola, girar mais a bola, será o Palmeiras com certeza, tá?
E talvez o gramado ajude muito mais ao Santos. Tem que ver se a molecada não vai sentir pressão. Se jogadores como o Kevson, né? O Marcos Leonardo já tá mais cascudo, né? Mas o Kevson, o Nonato, até o Messias, que vem de uma fase não muito boa, se eles não vão sentir essa pressão da torcida do Palmeiras na Arena Barueri. O que o Santos precisa fazer é deixar o jogo morno. Segurar bem o jogo, fazer com que o jogo não ande, porque quanto mais o jogo não andar, mais o Palmeiras não atuar bem, maior vai ser a pressão da torcida em cima do Abel por causa dos últimos resultados, por causa do Flamengo, que pontuou e conseguiu chegar um pouco mais perto aí, tentando diminuir a diferença para o Botafogo, porque o Flamengo agora vai tentar chegar cada vez mais na briga pelo título. Então, o Palmeiras, como ele está caindo aí pela tabela, não é mais o vice-líder. A gente entende que a pressão da torcida vai ser muito maior, caiu na Libertadores. Então, tem que jogar a pressão para a torcida do Palmeiras fazer em cima do Abel. O Abel começou a ser contestado, é aí que a gente tem que atuar. Tentar fazer com que o jogo não ande, tentar fazer com que o Palmeiras use a pressão, não use, né? Tenha essa pressão contra ele. O Santos tem que fazer o estádio jogar contra o Palmeiras e não a favor. Não é muito fácil, porque o Palmeiras é um time muito melhor tecnicamente, mas o Santos conseguiu se portar muito bem em jogos, por exemplo, contra o Vasco no São Januário, quando se defendeu e fez com que a torcida começasse a jogar contra. O Santos contra o Bahia, a mesma coisa, quando empata o jogo, a torcida do Bahia começa a jogar contra o Bahia. É isso que o Santos precisa fazer na Arena Barueri. O empate é um bom resultado? Sim, é um bom resultado, porque o Santos basicamente, quando faz aquela tabelinha, né, e projeta, vamos ganhar ponto aqui, vamos ganhar ponto ali contra o Palmeiras, sendo no Allianz, com o Palmeiras voando como estava, né, no começo do ano, a gente entendia que era um jogo que não pontuaria, seria uma derrota. E com um cenário completamente diferente, vindo de eliminação, fora do Allianz Parque, com o Santos em ascensão, é um jogo que se o Santos fizer um ponto, tá bom. Mas eu acredito que pode trazer a vitória sim, talvez aí um começo até de vida para o Morelos no time titular do Santos. Depende muito de como vai ser aí a atuação dele em relação ao ritmo de jogo. Técnica ele tem, físico aparentemente ele tá bem melhor do que quando ele chegou. Vamos torcer para que aconteça pelo menos um golzinho do Morelos para a gente poder ter um reforço a mais no ataque para competir aí com o Marcos Leonardo, com o Soteldo e a gente ter também mais uma opção vinda do banco. Enfim, é isso. Vamos torcer, vamos apoiar, vamos fazer com que o Santos consiga sair dessa situação. Se o Santos vencer o jogo, o Santos dá um salto bem grande na tabela, vai apertar o Inter, vai apertar o Cruzeiro, apertar o Corinthians, trazer esses times para a briga contra o rebaixamento, não deixar esses times saírem muito para não ficar restrito ali a Santos, Bahia, Vasco e Goiás, senão o negócio fica perigoso. É importante pontuar, importante tirar o saldo negativo que o Santos tem, porque o Santos teve muita derrota e muita vitória. Como o primeiro critério é vitória, o Santos normalmente no desequilíbrio ali do primeiro critério vai acabar conseguindo uma posição melhor no empate de pontos por causa do número de vitórias. Né? O saldo é ruim, mas a quantidade de vitórias é melhor do que os outros. Então o Santos precisa muito pontuar. Pontuar contra o Palmeiras é muito bom. Vamos torcer, vamos apoiar, sem desacreditar, que aí o Santos não vai cair. Beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Retorna aqui para a gente falar do pós-jogo. Se inscreve e ativa o sininho para receber também notificação de quando a gente começar a live, como teve agora ontem com o Kim Ribeiro, como vai ter semana que vem, como vai ter daqui 2 semanas com o William, campeão brasileiro 2002, jogou aquele jogo, né, contra o Corinthians, o Alberto não pôde jogar, então o William foi titular. A gente tem aí um campeão brasileiro falando com vocês aí a oportunidade de tirar um pouquinho de dúvidas, saber como que tá o William, porque ele tá morando em Santos, tá lá na Baixada Santista atuando como técnico do Sub-20 do Jabaquara, é um ex-jogador que está aí atuando, né, nos campos como técnico, então talvez, quem sabe aí num futuro próximo ele não consiga crescer na carreira e até ser técnico do Santos futuramente, né? Então a gente tem a oportunidade de tirar bastante dúvida com ele, falar também sobre o ano de 2002, como foram as histórias com Diego e Robinho, que foi um ano espetacular para o Santos, né? Se inscreve aí, retorna pro canal para a gente conversar sobre o pós-jogo, beleza? Vamos torcer que o Santos vença e traga 3 pontos. Se não, que seja um empate. Um abraço.